E hoje, gente, vamos falar sobre esse mito do rotulagem não é pra mim. Quantas vezes vocês já pensaram isso e quantas vezes vocês já ouviram isso de outros profissionais, não é mesmo? Eu mesma já pensei, não, rotulagem, por muito tempo, gente. Eu sabia que rotulagem existia, não sabia muito bem o que era e ficava pensando, não, isso não é pra mim não gosto disso não. Tenho insegurança de fazer errado e de não conseguir clientes. Mas você concorda comigo que você só vai saber se você vai fazer errado ou não se você fizer e você só vai conseguir clientes se você tentar? Gente, eu acho muito engraçado esse ciclo, sabia? E assim, não tô falando de tipo, nossa, olha o que você está fazendo. É super comum e isso aconteceu comigo. Eu postei um vídeo falando, eu tenho medo de começar, como vencer o medo de começar, alguma coisa assim. E eu falo, gente, eu esperei eu fiquei um ano só estudando, né? Bem entre aspas. Mas eu fiquei um ano estudando pra me lançar na prática. E eu acho que hoje eu vejo que eu demorei muito. Porque essa segurança de, tipo, ver que você consegue fazer, de que tem clientes, de que tem oportunidade, você só vai conseguir a hora que você for pra prática. Tem muita coisa que você só aprende a hora que você tá na prática. Então, assim, enquanto você tiver com medo, enquanto o medo te paralisar, você não vai conseguir sair desse lugar, porque você sempre vai ter medo. Você só vai saber que dá certo, que você consegue fazer e que tem cliente a hora que você vai pra prática. Não tivemos uma base na faculdade, aí faço sempre com medo. Assim, nem tem como gostar mesmo, né? Aí eu concordo totalmente com você. Como que a gente vai gostar de algo que a gente não tem base e que a gente morre de medo de fazer? Mas, pessoal, eu acho muito importante vocês compartilharem isso, porque eu até escrevi aqui, ó, uma das causas que eu queria abordar, né? Eu escrevi assim: muitos profissionais simplesmente pensam que a rotulagem não é uma área para eles, independente da formação, né? Não importa se você é nutricionista, se você é engenheiro de alimentos, se você é médico veterinário, se você é tecnólogo de alimentos, tecnólogo de nutrição, tecnólogo de química, engenheiro químico, cientista de alimentos, enfim. Não importa qual é a sua formação, gente. Todo mundo tem medo no começo. Ninguém teve rotulagem de forma correta na faculdade. Não se sinta excluído por isso. Eu não tive rotulagem na faculdade e ninguém que eu converso teve, tipo, nossa, fala assim, eu tive rotulagem na faculdade, eu tive uma matéria só de rotulagem, eu vi rotulagem, eu aprendi rotulagem na faculdade. As pessoas não têm. Eu mesma não tive uma matéria sobre isso. Muita gente tem rotulagem dentro da matéria de embalagens, eu repeti isso essa semana várias vezes, mas eu não tive rotulagem dentro da matéria de embalagens. Para mim, a matéria de embalagens foi sobre embalagens mesmo e não rótulos. E eu fui saber da existência de rotulagem dentro de outras matérias, normalmente das tecnologias, que falam um pouquinho de legislação. E dentro do meu TCC, que minha professora falou que eu não podia fazer 1000 alegações que eu queria, porque precisava ver as legislações, e aí que eu sabia que, isso que é rotulagem. E isso que eu tenho uma pessoa da minha família, minha prima, que trabalha com rotulagem. Ela é consultora, ela trabalha com isso há anos, ela é super referência no mercado. E mesmo assim, eu tinha esse preconceito, porque isso que eu escrevi aqui era o que eu pensava no começo. Não conhecia muito bem o que era, achava que era algo muito distante de mim, apesar dessa minha prima ser engenheira de alimentos e ser referência na área, trabalhar com rotulagem há anos e eu saber disso. Eu achava que era algo muito distante de mim, que eu ia ter que passar o dia todo lendo legislação e estudando, e eu falava, não, se eu gostasse de legislação eu tinha ido fazer direito. Inclusive não fiz direito porque eu não queria ficar lendo legislação, né? Tem vídeos aqui, lives que eu conto a minha história e eu não sabia que vestibular eu queria fazer, prestei um monte, passei, escolhi direito, tava indo fazer a matrícula. Me deu uma crise de choro, uma crise de pânico dentro do carro. Comecei a falar pro meu pai que eu não queria, porque eu não queria ficar lendo legislação. Então eu tinha esses preconceitos com rotulagem. A gente precisa dar uma chance pra área, sabe? É uma área extremamente importante, mas não adianta só eu ficar falando é uma área extremamente importante, é uma área extremamente importante, é uma área extremamente importante. A gente precisa saber o porquê essa área é importante. Então, o que está envolvido na rotulagem, né?
Eu acho que tem que começar por aí. Esse é o primeiro passo. Quando a gente tem que fazer algo, tipo, com medo, algo que a gente não tem uma base, algo que a gente não se sente seguro, algo que a gente tem que fazer só porque tem que fazer, porque é uma das atribuições do seu cargo e tal, não tem como gostar disso. De fato, não tem como gostar. Mas a gente precisa começar a entender o que é a rotulagem, qual é a importância dela, quais são os impactos da rotulagem para o consumidor, para a empresa, para o profissional, para realmente começar a abrir as portas ali para ter uma identificação com a rotulagem. Que às vezes realmente não vai acontecer. Não é todo mundo que vai amar a rotulagem, mesmo conhecendo, mesmo entendendo a importância. Às vezes não vai gostar. Mas, gente, quantas pessoas não passam a amar rotulagem? Eu tinha sido demitida do emprego, eu estava totalmente desiludida com a área de alimentos, que é uma área que eu amo. Eu sou muito feliz com a minha formação. Já me perguntaram, você já pensou em trocar? Você já quis fazer outra coisa? Não, gente. Eu sempre amei engenharia de alimentos, amei a indústria de alimentos. É lógico que já passou pela minha cabeça que eu queria fazer outras coisas, mas não pelos motivos certos, sabe? Não porque eu realmente queria fazer outra coisa. E eu tava muito desiludida, porque eu tinha voltado a minha formação inteira, tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar com qualidade. Fui trabalhar com qualidade, não gostei e fiquei desiludida. E aí foi nessa hora que eu tinha sido demitida de um emprego que eu não sabia o que eu queria fazer, que eu falei, não, calma. Pô, eu sou engenheira de alimentos, a gente tem tantas formas de atuação, deixa eu ver o que eu posso fazer. E foi quando eu falei, deixa eu conhecer a rotulagem, deixa eu realmente entender o que é rotulagem. Como é o dia a dia de alguém que trabalha com rotulagem? Qual a importância da rotulagem para a indústria? O que eu realmente vou precisar fazer? E aí, gente, não larguei mais. Desde aquele primeiro dia, não larguei mais. No início não gostei, mas depois peguei amor. A hora que a gente conhece, a gente pega amor. Aí a gente pisca, a gente já tá louca do rótulo. Gostei por causa de você, mas tenho medo. Gente, mas vocês têm medo do quê? Me conta direitinho isso. Me vi investindo na rotulagem para caso eu fosse abordada para fazer trabalho de rotulagem e aí você tá aqui até hoje, é isso? Qual que é o caso? Você já enxergava na rotulagem uma oportunidade. Então você já foi meio que entendendo o que era rotulagem e tipo, poxa, eu sou consultora, eu sei que existe ali um campo para trabalhar com rotulagem e eu preciso me preparar, preciso investir nisso. Pra, se eu for abordada, eu conseguir, tipo, exercer essa função, pegar esse trabalho. Então, você já foi vendo como uma oportunidade, né? Então, é diferente, você já vai desarmada, entendeu? Você já foi com a mente aberta, com a porta aberta pra rotulagem. E aí, você gostou e tá aqui até hoje, tá arrasando na sua consultoria com rotulagem, que eu bem sei também. Olha lá, medo de não achar cliente, de não saber prospectar. Mas, gente, esse medo de não achar cliente, de não saber prospectar, não é só com rotulagem, né? Então, você tem medo de ser consultora, não de trabalhar com rotulagem. Você tem medo de ser independente, você tem medo de ser autônoma. É disso que você tá com medo. E não da rotulagem em si. Precisa diferenciar isso também. E, gente, não tem segredo, pra achar cliente, pra conseguir prospectar, pra conversar, tal, é técnica, é prática, é só estando no campo de batalha. Enquanto você estiver na sua casa com medo, você realmente não vai ter cliente. Não tem como. Então precisa começar a dar os primeiros passos e tudo é aprendizado, gente, tudo é aprendizado. Todo mundo começou do zero, todo mundo. Ninguém começou já sabendo tudo, já sendo muito maravilhosa, já pegando todos os clientes, a cada cliente que eu abordei, que eu prospectei foi um sim. Não é assim que acontece, gente. Não é assim que acontece. Inclusive, a gente ouve mais não do que sim. É normal, isso é natural. Isso não é necessariamente um problema com você, é assim que as coisas funcionam. Então, se a cada 10 nãos a gente recebe um sim, quer dizer que a cada 20 a gente vai receber 2, a cada 30 a gente vai receber 3. Tem que ir atrás, tem que estar sempre praticando, fazendo uma autoanálise. Mas eu sei que muitas de vocês veem a rotulagem como uma oportunidade para a consultoria, o que de fato é inegável. Bom, ontem eu e a Fran, a gente falou, sei lá, 1h30 sobre rotulagem na consultoria. Na terça-feira eu e a Paula também falamos, sei lá, 1h20 sobre rotulagem como a atribuição do responsável técnico. A rotulagem, ela tá inserida em todas as áreas da indústria, gente, em todas. Eu penso também que muitas vezes a gente pensa que rotulagem é só fazer rótulo, tipo, literalmente sentar e fazer um rótulo. E o conhecimento de rotulagem não é só para isso, lógico que também é sentar e fazer um rótulo.
Mas é aprovar uma mercadoria, é recusar uma mercadoria, é fazer o controle das rotulagens, das etiquetas do mercado, dos produtos que chegam no mercado, dos produtos que chegam no serviço de alimentação, é fazer um rótulo, é corrigir um rótulo, é desenvolver um rótulo, é validar um rótulo. Tem 1000 formas de atuar com a rotulagem, 1000 formas. Você pode atuar só com a rotulagem em diversas áreas diferentes. Você pode, dentro da sua consultoria, fazer manual de BPF, POP, APPCC, rotulagem. Uma coisa não exclui a outra. A rotulagem está inserida em todas as áreas da indústria de alimentos. Tem muita oportunidade, gente. Eu acho muito difícil que vocês comecem na consultoria e não consigam nenhum cliente nunca. Tipo, não, eu nunca vou ter um cliente. Isso não vai acontecer. Eu sou formada em técnica de alimentos, já trabalhei na indústria no controle de qualidade e agora estou fazendo curso de engenharia de alimentos. Posso trabalhar com rotulagem? Pode, Elaine, inclusive antes de terminar o seu curso de engenharia de alimentos, porque como você já é tecnóloga, isso já te dá a formação necessária para trabalhar com rotulagem, então com certeza pode. Muita gente pensa também, gente, que trabalhar com rotulagem é só coisa de nutricionista ou é só coisa de engenheiro de alimentos. E não é, tá? Não é. Qualquer profissão que te capacite a trabalhar na indústria de alimentos ou em serviços de alimentação te capacita a trabalhar com rotulagem, tá? Então eu não sei todas as profissões, mas que eu saiba. Engenharia de alimentos, nutrição, medicina veterinária, zootecnia, biomedicina, os tecnólogos de alimentos, de nutrição, de química, cientistas de alimentos, todas essas profissões podem trabalhar com rotulagem, porque todas essas profissões são capacitadas para trabalhar na indústria de alimentos. Então pode sim, ó, veja lá na capacitação da sua profissão, nas áreas que você pode atuar, se a indústria de alimentos está dentro. Se tiver, você pode trabalhar com rotulagem. Se você puder ser consultor de alimentos com a profissão que você tem, você pode trabalhar com rotulagem. Então é isso que precisa saber. Fica se cobrando muito, é muita coisa. Mas, gente, é exatamente isso. Eu acho que vocês fazem uma cobrança em cima de vocês de um tamanho totalmente desproporcional. Tipo, não, eu não sei tudo de cor ainda. Ninguém sabe tudo de cor, gente. Ainda mais se você não tá colocando em prática. Como que você vai decorar algo que você não pratica? Não tem como, né? São muitas legislações. Você só precisa saber que elas existem. Você não precisa decorar todas elas. Você não precisa saber de todas elas. Você precisa saber onde buscar legislações a hora que você precisar. Se você me perguntar agora, Aline, qual é o RTQ de iogurte? Eu vou falar, não sei. Eu não sei qual é o RTQ de iogurte. Eu sei que tem, eu sei que nesses legis eu vou achar. Pronto, é isso. Agora, eu preciso saber o que é um RTQ. Eu preciso saber que RTQs existem. Eu preciso saber aonde encontrar eles. Pronto. E para que eles servem? Pronto. Aline, o que está escrito no artigo 6º da RDC 243 de suplementos? Não faço a menor ideia. A menor ideia. Mas eu sei que a RDC 243 é de suplementos e que eu vou encontrar ela na biblioteca de alimentos da Anvisa. Pronto. Aí eu vou fazer isso, vou olhar o que está escrito no artigo 6º. Acabou. É só isso. Aline, qual é a porção de referência de arroz? Não sei. Mas se eu precisar, eu sei que eu acho a porção de referência na RDC 359 e que eu acho a RDC 359 na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Simples assim, gente. Ah, mas Aline, mas você sabe onde tá? Sim, porque eu já trabalho com isso há quase 5 anos, há 4, 5 anos. Porque eu estudo rotulagem todos os dias. Porque eu tenho uma consultoria, porque eu tenho um curso, porque eu falo disso nas redes sociais todos os dias, porque eu vou fazer um workshop. Então sim, isso está na minha vida, mas por quê? Porque eu tô colocando tudo isso em prática. Se eu tivesse só estudando até hoje, não sei se eu saberia. Muito provavelmente não, porque tem aquela frase que diz que se você sabe só na teoria, você não sabe. Como colocar em prática, gente, como interpretar a legislação, como fazer essas coisas, a gente só vai saber colocando em prática. Agora, para colocar em prática, a gente realmente precisa ter uma base. Isso sim a gente precisa. E como a gente vai ter uma base? Estudando? Estudar é pegar a legislação e ficar lendo 1000 vezes? Não. Às vezes você vai pegar a legislação e ler 1000 vezes e não vai entender. Às vezes você vai pegar, ler uma vez e vai entender. Pode acontecer.
Mas como eu sugiro que vocês estudem? Façam curso, gente. De verdade, façam mesmo. Vejam uma metodologia que vocês se identificam, vejam uma pessoa que vocês se identificam, vejam alguma coisa que vocês queiram fazer, que vocês acham que vale a pena investir e foquem naquilo. Porque dá pra aprender sozinho? Dá, as legislações são públicas. Mas não é muito mais difícil, não é muito mais um sacrifício muito maior aprender sozinho? Mesmo porque como que você vai saber se aquilo que você tá aprendendo tá certo ou errado, que sua interpretação tá certa ou errada? Então é muito mais fácil você ter uma metodologia que te guia, que organiza isso pra você, te dá material complementar, que te dá material que você pode usar na prática, que você vai usar na teoria, que tem uma rede de apoio, que tem suporte, então isso facilita o caminho, né? Meu primeiro emprego não é rotulagem, tive medo no começo, mas depois com os hábitos tive segurança. Acho que vai ser o mesmo com a rotulagem. Com certeza, Larissa. Gente, todo mundo tem medo de fazer algo novo. Todo mundo tem medo. É só, tipo, vamos parar de pensar em emprego, vamos pensar em outras coisas. Eu, por exemplo, quando eu comecei a dirigir, eu tinha medo de fazer rotatória. Eu tinha medo de passar em cancela. Sabe, tipo, cancela do shopping... cancela, sei lá, de estacionamento do supermercado, essas coisas assim. Eu tinha medo de passar na cancela e de fazer rotatória quando eu comecei a dirigir. Por quê? Porque na autoescola eu não tinha feito rotatória e não tinha passado em nenhuma cancela. Simples assim. Então, quando eu comecei a dirigir, primeiro que eu achava bizarro que as pessoas dirigiam e escutavam música e cantavam e conversavam com alguém que tava dentro do carro, porque eu precisava de uma concentração total no que eu tava fazendo pra conseguir trocar a marcha, pisar no acelerador e frear e cuidar de tudo que tava acontecendo na minha volta. E aí, se eu tinha que fazer uma rotatória, eu fazia outro caminho. Eu tipo, não ia no mercado, porque tinha que passar na cancela. Eu não ia no shopping dirigindo, porque tinha que passar na cancela. E eu ficava, não sei, não vou saber fazer o carro caber aqui, eu vou bater na cancela, eu vou bater no... É falta de prática, gente. É a insegurança de algo que a gente nunca fez. Aí, um mês depois, você tá dirigindo pra tudo quanto é lado, fazendo rotatório, passando na cancela, nananã. Às vezes vai dar uma pegadinha na roda, mas tudo bem, você tá aprendendo. É assim com tudo. Com absolutamente tudo que tira a gente da nossa zona de conforto. Com absolutamente tudo que é um começo, que é uma novidade, que é algo que você tá aprendendo. Então é assim... Ou vocês chegaram na faculdade sabendo tudo já. Ah, eu cheguei na faculdade de engenharia de alimentos, eu já era basicamente uma engenheira de alimentos. Eu só tava lá pra cumprir, tipo, com burocracia. Não, eu cheguei lá sem saber nada. Mas eu fui fazer uma faculdade para estudar e me formar em engenharia de alimentos. E aí eu saí da faculdade uma engenheira excelente? Não, eu saí da faculdade uma engenheira que sabia teoria, que não tinha nada de prática. E aí a gente vai pro campo de batalha, a gente vai pro mercado aprender como que funciona na prática. Então isso é com tudo, com rotulagem não vai ser diferente. Os meus 2 primeiros rótulos eu tinha muito medo, mas hoje eu faço com segurança. Eu estudo praticamente todos os dias para ganhar essa segurança e a Aline me ajuda bastante em relação a isso. É isso, Jonas, certinho. Os primeiros a gente faz com medo, a gente vai cometer erro, é normal, gente, é normal. O importante é ver que cometeu o erro, corrigir, saber como corrigir, onde buscar, com quem falar, onde pedir ajuda, essas coisas. Aí sim. E aí com a prática, com o estudo, com dedicação, a gente vai se aprimorando. Eu ia seguir o seu plano, Aline, sair da faculdade, fazer um monte de curso por uns 2 anos. 2 anos! Não, gente, não me siga. Aí eu ouvi sua experiência e abriu meus olhos. Agora é pegar o diploma e cair fundo nesse mundo. Exato, Bruna, é isso. Gente, não escutem eu falar, eu estudei 1 ano antes de ir pra prática, mas eu falo, eu não faria isso de novo. É claro, eu estudaria, óbvio, eu teria uma base, eu não ia sair fazendo rótulo sem ter base nenhuma. Eu teria uma base, eu estudaria antes, mas não tanto, porque esse tanto não é necessário. Eu não estudei 1 ano e me senti preparada, eu estudei 1 ano e eu ainda estava insegura. Porque enquanto você não for pra prática, enquanto você não começar a atuar, você não vai se sentir seguro. Não tem como. Eu amo muito essa área. Oiê, eu tô me dedicando ao curso e pensando em me aprofundar no assunto e sair do trabalho e me dedicar. Boa! Nossa, olha, eu nem sei se você quis fazer um elogio pro curso, mas eu senti, assim, eu como mãe do Vida de Rotulagem, me senti super elogiada, porque se o curso conseguiu virar essa chavinha dentro de você enxergar, putz, aqui tem uma área que eu gosto, aqui tem oportunidade, é isso que eu quero fazer... Fico muito feliz mesmo. Se dedique, se aprofunde no assunto e realmente se joga.
Medo de interpretar errado as legislações. É um medo muito comum. Mas, de novo, você só vai conseguir interpretar certas legislações estudando, de preferência tendo alguém para te guiar. Porque como que você vai conseguir saber, gente, se você está interpretando certo ou errado a legislação? Ou vendo o que outros profissionais têm a dizer. Então, se você interpretou A e tá todo mundo falando B, é importante você parar e pensar se de repente B tá certo. Porque não é porque todo mundo tá falando que é o certo. Mas é bom você fazer essa análise. Ah, deixa eu olhar por esse lado da interpretação CB. Será que faz mais sentido? Isso acontece muito, gente. Eu penso A, aí eu vejo, sei lá, outras pessoas falando B. Daí eu falo, peraí, deixa eu ver aqui B então. Aí eu olho e falo, nossa, B faz muito mais sentido. Aí eu nem sei como que eu consigo interpretar A, porque B é muito óbvio, então é B. E aí você muda de opinião. Ou você acha A, daí você vê umas pessoas falando B, daí você para pra olhar e fala, B? Deixa eu ver aqui. Aí você lê, vai, né? Você fala, não, B não faz sentido. E aí você continua achando que é A. Mas como que você vai saber isso? Conversando com outros profissionais, vendo como outros profissionais interpretam, por que eles interpretam daquela forma. É importante entender o porquê. Por que que interpreta daquela forma? E aí, estudando e na prática. Vendo se na prática é A ou B que acontece. Um exemplo que eu tenho muito claro disso é quando virou a minha chave de que realmente a gente só podia escrever contém e não contém glúten para falar sobre glúten. Por quê? Porque eu li a legislação e, não me toquei, que só citou contém e não contém glúten. Daí eu falei, tá, precisa avisar se tem ou se não tem, mas, posso avisar de qualquer jeito. Aí eu fiz um curso e eu perguntei isso. Eu falei, eu posso escrever, zero glúten, gluten free e tal? E a pessoa do curso me falou que podia. E aí eu pensei, bom, eu interpretei isso, a pessoa falou que é isso, então é isso. E aí eu tava conversando com um amigo meu que também trabalha na área e eu falei, porque pode falar zero glúten desde que em algum momento você fale não contém glúten. Daí ele falou, não pode, você só pode falar não contém glúten. E eu falei, não, pode sim, eu interpreto dessa forma e eu fiz um curso onde me falaram que eu podia fazer isso. E ele falou assim, cara, não é assim. A gente tem um cliente que recebeu uma notificação da Anvisa porque ele escreveu, sem glúten e a Anvisa diz que o correto é não contém glúten. Então, como que eu vou rebater isso? Não tem argumento. Se a Anvisa notificou uma marca grande, inclusive, por escrever sem glúten, dizendo que o correto é não contém glúten, como que eu vou falar que o correto é sem glúten também? Não tem discussão. Então, mas como que eu aprendi isso? Na prática, achando que podia sem glúten, tendo um respaldo de alguém que me dizia que podia ser sem glúten, e aí vendo que depois eu tinha um outro profissional que tinha tido uma outra experiência que comprovava que era só não contém glúten. Então, mas se eu tivesse ficado dentro da minha casa só estudando, eu ia estar achando até hoje que sem glúten podia também. Então tem que ir pra prática. Só assim vai perder esse medo de fazer errado, essa insegurança. Meu problema é a tabela nutricional. Só vem pro Vida de Rotulagem. Primeiro porque o módulo 4 é inteirinho sobre informação nutricional. Tem uma aula específica sobre cálculo de tabela nutricional. E de quebra ainda tem o VR Fácil, que é uma ferramenta para você fazer cálculo de tabela nutricional. Então vai resolver todos os seus problemas. Mas é a mesma coisa, eu entendo muito a sua agonia, de verdade, porque você ter que fazer algo que você nunca viu na vida e sem ter ninguém pra te orientar como fazer aquilo é desesperador. É desesperador. Eu acho que se você gostasse de rotulagem nessas condições, seria um milagre, porque não tem como você gostar de nada nessas condições. Imagina se, de novo, voltando ali, imagina se você não tem carteira de motorista, você nunca dirigiu na vida, ninguém nunca te ensinou a dirigir e você pega um serviço pra ser motorista aqui em São Paulo. Você vai ter que dirigir o dia inteiro num trânsito maluco, em ruas gigantescas, lotadas de carro, de moto, de pedestre, com radar pra tudo quanto é lado, com semáforo pra tudo quanto é lado, nesse caos. Você ia gostar de dirigir? Você ia pegar um trauma de dirigir, com certeza. Agora, se você vê as vantagens de dirigir, se você aprende a dirigir com alguém que sabe dirigir, se você começa aos poucos, se você vai pegando confiança e aí você se joga no trânsito de São Paulo, é outra vivência, é outra experiência. Com certeza aí você vai gostar de dirigir, entendeu? Com a rotulagem é a mesma coisa.
Ainda fico meio perdida com algumas coisas, mas vou seguindo. Gosto muito da área, quero me tornar expert. Mas você já deu o passo certo. Você já tem ali respaldo, você já tem informações mais organizadas para você. Tem a comunidade do Vida de Rotulagem com um monte de profissional para te ajudar, para dividir experiência. Tem o suporte, tem os bônus do Vida de Rotulagem. Então tá tudo na sua mão. Agora, falta a parte também da prática. Falta a parte de se jogar, de ir experimentando, de ir começando. Gente, uma coisa que eu fazia muito e que me ajudou muito, e eu já falei isso essa semana várias vezes também, é pegar rótulos na sua casa e fingir que você vai fazer aquele rótulo. Então, por exemplo, tem um suplemento aqui na minha frente. Eu tô estudando o suplemento. Como que eu faria a rotulagem desse suplemento? Então, a minha denominação de venda seria tal, aí eu ia precisar colocar uma data de validade, eu ia precisar colocar um peso líquido, como que eu faria tudo isso? Tem a tabela nutricional, como que eu faria a tabela nutricional disso? O que eu ia declarar? Como que ia ser? Nananã. Monta aquele rótulo. Depois você pega o rótulo do suplemento e compara. Isso aqui a gente fez igual. Isso aqui a gente fez diferente. Quem será que tá errado? Eu ou ele? Nunca achem que a marca que tá certo também, gente. Que a gente sabe que tem um monte de coisa errada por aí. Mas, ele fez diferente do meu. Não sei exatamente quem que tá certo. Já anota essa dúvida pra, sei lá, em um curso, um workshop, alguma coisa, uma live de perguntas e respostas, você manda aqui pra ter uma segunda opinião. Aí, sei lá, vai em outro perfil, em outro workshop, não sei, faz a pergunta, tenha uma terceira opinião. Manda a pergunta pra Anvisa, lá no Fala BR, lá na parte de conversar com a Anvisa. Pergunta. Olha, essa tabela nutricional ficaria assim? Vai que cola, vai que eles te dão uma resposta que você consegue entender, porque às vezes é complicado. Você tem que ir se respaldando, você tem que ir começando de algum lugar. Medo de não saber cobrar o valor adequado. Mas isso também é prática, gente. Isso também é começando, errando, cobrando errado, cobrando muito barato, cobrando muito caro. Você vai adequando, você vai vendo o que tá acontecendo. A respeito do uso de imagem ilustrativa, o termo referência de sabor é aceita? Não vai ter nada que vai te dizer que pode. Você não pode induzir o consumidor ao erro. Vocês sabem, tudo que tem de rotulagem tudo que é live que aparece pra mim que é de rotulagem, eu tô lá vendo. Tudo que é curso de rotulagem que aparece, eu vejo se vale pra eu fazer, se eu acho que vai me acrescentar alguma coisa. Eu falo que a gente sempre tem o que aprender, e isso a gente sempre tem mesmo. Agora, eu não vou comprar um curso que eu não me identifico com o método da pessoa ensinar. Eu não vou comprar um curso que eu não me identifico com a pessoa. Não tem como, porque daí você não vai aprender. Você vai ter mais ranço da pessoa do que vai aprender alguma coisa. Porque eu também sou da opinião de que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, assim, você não vai amar tudo em uma pessoa. Assim como você também não vai odiar tudo numa pessoa. Então, você pode pegar o que aquela pessoa tem de bom e ignorar o que você não gosta dela. Agora, o que ela tem de bom tem que ser mais relevante pra você do que o que você não gosta. E tem gente que simplesmente não é. Tem gente que você consegue, não gosto muito dessa pessoa, mas o conteúdo dela é muito bom, eu tô aqui aprendendo, então eu vou ignorar o que eu não gosto dela e vou focar no que é bom pra mim. Tem gente que você não consegue ignorar o que você não gosta, né? E tá tudo bem também. Por isso que é bom ter um monte de gente aí falando sobre rotulagem, que daí você vai escolhendo quem você gosta. Mas eu tô sempre, gosto da pessoa, gostei do método, olhei ali o que é o curso, tem algo que me interessa, eu vou fazer. Vou fazer. Você não pode ficar nessa posição de, agora eu já sei tudo, agora tá ótimo, agora eu não preciso mais estudar. Você não precisa ficar fazendo vários cursos, que eu gosto, mas você pode, tipo assim, fazer um curso que te dá uma base, que te deixa todo estruturado ali e continuar estudando por sua conta. De boa também, cada um do jeito que acha melhor, mas é constante, gente. Gente, olha, eu queria saber se vocês conhecem algum profissional, pega assim, profissionais de referência na área deles, tá? Qualquer um, não precisa ser de alimentos, não precisa ser de rotulagem, nada. Profissional de referência na área deles. Vê se esse profissional começou sendo referência já. Vê se esse profissional começou muito seguro de si, sabendo tudo que ele estava fazendo. É muito provável que não. É muito provável que Só que o que acontece? É muito provável que no começo ele falou, beleza, eu tô com medo, tô inseguro, mas eu vou lá e eu vou fazer. E eu vou pegar essa insegurança e esse medo e transformar em força de vontade para aprender, para estudar, para me profissionalizar, para me capacitar, para sempre me atualizar, para estar sempre tudo em dia, para fazer o que tá no seu alcance. Porque, gente, vocês têm medo e insegurança de uma coisa que tá no alcance de vocês mudar isso. Não depende de outra pessoa, depende só de vocês. Só vocês precisam mudar isso.
Não aprendi sobre rotulagem na faculdade. O que aprendi foi com a Aline e um professor da faculdade depois que formei. Ah, tá ótimo. Mais uma pro time que não aprendeu rotulagem na faculdade, que é composto basicamente por todos nós. Gente, a faculdade, ela não, pelo menos a minha e a grande maioria, e não só de engenharia, tá? Elas não preparam a gente para ser donas do nosso próprio negócio. A minha faculdade me preparou totalmente para ser funcionária de uma grande empresa e almejar ser gerente de alguma área, que é tipo o maior cargo que tem dentro da empresa. Mas ela nunca me preparou para ser dona da empresa. Então é complicado, isso dá medo também. Vocês acham que eu não tive medo de empreender quando eu decidi empreender? E o medo que eu tinha de não dar certo? E o medo que eu tinha de não conseguir pagar minhas contas com isso? E o medo que eu tinha? E eu já tava com o Gabriel, e eu falava pra ele, você pode ter certeza que se isso não der certo, que tipo assim, se não é uma tentativa de eu parar de trabalhar, tipo assim, eu vou tentar empreender, putz, não deu certo, que pena, então não vou trabalhar mais. Eu falei pra ele, você pode ter certeza que se eu ver que isso não vai dar certo, eu vou voltar pra indústria, eu vou voltar, apesar de não querer, mas vou voltar, vou dar meu jeito. Mas isso aqui vai dar certo. Por quê? Porque eu tô com medo? Tô com medo. Mas eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer até dar certo. E podemos dizer que está dando. Como é ser louca dos rótulos? Ver um rótulo que tem algum erro, leva pra casa pra entrar em contato com a empresa? Também, Van, você vai descobrir que você é a louca do rótulo quando você pegar a sua parte de fotos do celular e tiver um monte de rótulo lá, porque você foi tirando foto. Quando você começar a comprar produtos só para ver o rótulo e não porque você realmente quer aquele produto. Mas às vezes eu tô no mercado, gente, e a minha cabeça tá tão cheia que eu não quero estudar naquele momento. Eu não quero parar e olhar o rótulo no mercado. Aí eu só compro o produto. Eu fiz isso com um biscoito, que tá ali, inclusive, que eu acabei de comer ele hoje. Tá bem aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas isso aqui é uma embalagem de biscoito que eu comprei só por causa do rótulo. Aí eu comprei, deixei lá e comecei a comer. Agora eu terminei de comer o biscoito e o rótulo tá ali guardado, porque quando você começar a terminar de comer as coisas e não jogar o rótulo fora, porque um dia você pode fazer uma live de análise de rótulo, ou porque um dia você vai tirar foto e fazer um post, ou porque você vai estudar ele. É assim que você descobre que você tá virando uma louca pelo rótulo, viu? Sou farmacêutica e trabalho com rotulagem há 3 anos. Sim, farmacêuticos também podem, enfermeiros também podem. Todo mundo pode atuar na área de alimentos com rotulagem, sim. Eu acho, gente, de verdade, assim, que o meu diferencial com a rotulagem é que eu não trato ela como algo chato, maçante, sério, tipo, vamos ler a legislação, vamos isso e aquilo, nanana. Tá errado tratar desse jeito? Nem um pouco. Cada um trata do jeito que quiser. Mas eu acho que o meu diferencial é trazer a rotulagem mais pro mundo real, de tipo, gente, não, sabe, vamos falar, vamos dar risada, vamos interpretar a legislação, vamos dar uma bronca aqui e ali. Mas o meu jeito de abordar esse assunto, eu acho que faz toda a diferença. E é isso que eu tava falando sobre identificação com a pessoa. Tem gente que entra aqui, vê meu jeito e fala, não, gostei, tchau, beleza. Tem gente que entra aqui e fala, caramba, era isso que eu precisava pra aprender rotulagem, porque do jeito que tava sendo não ia dar. Então já me falaram, você precisa se vestir de forma mais formal, você parece muito novinha, você não passa credibilidade, porque você tem cara de nova, e a pessoa tem que querer te ouvir falar pra ver que você entende do assunto. Mas essa sou eu, né? Eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer se eu tenho essa cara de novinha mesmo tendo 31 anos? O que eu vou fazer se eu realmente vivo com o cabelo solto e não faço um coquinho? Vocês nunca vão me ver de coquinho, a não ser que eu esteja em casa e esteja muito calor. Eu sou assim, gente. Eu não posso vir aqui interpretar um personagem de alguém super sério. Vamos falar de rotulagem? Por favor, todos abram na RDC número 26, artigo 5º. Onde está escrito que isso e aquilo? Não ia dar. Eu não ia conseguir sustentar esse personagem. Não dá. Essa sou eu sou assim. Quem gostar, muito bem. Quem não gostar, tudo bem também. Tem outras pessoas falando de rotulagem por aí. Aline, e a alegação de receita caseira em produto com aditivo e nitidamente não caseiro? Existe alguma legislação? Existe! A que diz que você não pode induzir o seu consumidor ao erro falando que algo é uma receita caseira quando não é. Gente, socorro! Para uma iniciante perdida, quando calculo a tabela nutricional eu tenho que calcular os aditivos? Sim, tem que calcular os aditivos se eles tiverem algum valor nutricional. Normalmente eles não têm, tá? Então... Mas se tiver, tem sim. Rótulo pra grão é tranquilo? Eu
tenho uma caixa de rótulos, sempre pego pra ver, acho que fiquei doido. Bem-vindo ao time de loucos por rótulos. Eu não tenho uma caixa, mas eu te juro que eu tava pensando essa semana, eu preciso de algum lugar pra guardar meus rótulos, porque eles ficam meio espalhados pela cozinha. Aí eu vejo um no lixo, ainda bem que aqui em casa a gente separa lixo reciclável. Porque daí às vezes eu vou jogar lá um negócio no lixo do plástico, aí eu vejo que tem um rótulo que eu queria lá, daí eu sou obrigada a pegar do lixo, olhar pro Gabriel e falar, para de jogar meus rótulos fora. Ele, eu nunca sei o que pode jogar fora, o que não pode. Eu falei, se tem um rótulo vazio em cima de uma mesa, não joga fora, é meu. Eles ficam meio espalhados, eu confesso. Eu tava pensando essa semana, eu preciso de um lugar pra enfiar meus rótulos, pra colocar eles ali certinhos e organizar isso. Eu nunca imaginei que ia gostar tanto de trabalhar com rotulagem. Eu também foi uma bela surpresa pra mim, viu? Mas eu gosto muito. Eu fico com cara de bravo quando me dizem isso. Idade não significa nada. Gente, idade não significa nada. Tempo de experiência não significa nada. O que significa é o que você faz. É isso que significa alguma coisa. Porque é muito fácil ficar criticando, porque é muito nova, porque não tem experiência, porque tem cara de nova, porque tá no Instagram, porque tá de cabelo solto. O que você tá fazendo? Você tá fazendo um bom trabalho? Porque de duas uma, se você tá fazendo o seu trabalho na sua, tá fazendo um bom trabalho, não tem por que você se preocupar comigo. E se você não tá fazendo um bom trabalho, também não tem por que você se preocupar comigo. Então só me deixa em paz. Viva a sua vida, eu vivo a minha, a gente vive feliz. Então, não achem também que a formação de vocês é um empecilho para trabalhar, né? Eu falei sobre isso, vai lá ver quais são as atribuições da sua formação. Se puder trabalhar na indústria de alimentos, já vem se jogar na rotulagem, beleza? É preciso entender a área e a sua importância, falei sobre isso também, enxergar como uma oportunidade de crescimento e de diferenciação no mercado. Não enxergar a rotulagem somente como milhões de legislações ou algo que só precisa ser feito por causa da fiscalização. Sempre vender a rotulagem como uma oportunidade de crescimento para a indústria, como diferenciação dela no mercado, como uma forma de atrair mais clientes e não só, precisa fazer isso porque senão sua empresa vai fechar. E a gente tem que acreditar nisso, gente. Então a gente tem que entender as importâncias que é a comunicação da empresa com o consumidor, que muitas vezes trata de saúde pública, então que o consumidor tem direito àquela informação, que é uma forma da gente valorizar o produto, que é uma forma da gente passar toda essa informação, que a gente consegue valorizar, enfim, a gente precisa entender essa importância, que é a comunicação da empresa com o consumidor, que é a comunicação da empresa com o mercado, quais são as responsabilidades do profissional de rotulagem, quais são as consequências de um rótulo errado, então a gente precisa ter toda essa noção do todo e entender e realmente acreditar nisso para conseguir passar isso pra frente, porque se nem a gente acredita, a gente não vai passar isso pra frente, né? Pessoa que acha que morar em cidade pequena e não tem campo, que os clientes não vão querer e que tem que cobrar muito barato também, não tem nada a ver. Que tentar aprender sozinho é muito sacrificante, que é muito difícil, sem ter uma metodologia, sem ter uma rede de apoio, né? Porque realmente você vai sangrar mais pra aprender, vai ter mais dificuldade, vai ser chato. É possível? Totalmente, mas não é a melhor forma, né? Então, e aí sim, você vai se pegar lendo milhões de legislações sem entender nada e vai se sentir cada vez mais frustrado e inseguro, e eu posso dizer isso porque isso aconteceu comigo. Então tem que dar uma oportunidade para realmente conhecer a área através das experiências práticas de outros profissionais que já atuam nela, procurando realmente entender a sua importância dentro da indústria de alimentos. Afinal, todo alimento precisa de um rótulo e todo rótulo precisa estar certo, né? E ele é o primeiro contato da empresa com o seu consumidor. Tem que procurar estudar através de cursos que te ajudem a organizar o pensamento, que tenham uma metodologia de ensino com a qual você se identifica. Isso é muito importante, gente. Eu já fiz muitos cursos de rotulagem mesmo, assim, mais de 10 fácil. Já fiz cursos muito bons, cursos ok, e cursos muito ruins. O conteúdo faz diferença, o conteúdo abordado, mas faz muita diferença o profissional que tá dando o curso. E a identificação que você tem com esse profissional e com a metodologia. Isso faz toda a diferença entre você gostar do curso, entender e aprender, e você não gostar do curso, achar horrível, não aprender nada e sair mais confuso. Isso faz muita diferença. Então, antes de sair fazendo qualquer curso de rotulagem, escolher pelo preço, escolher pelo não sei o que, nananã, escolham pelo profissional. Escolham pelo conteúdo que vai ser abordado e pelo profissional que está ministrando o curso. Faz muita diferença, de verdade mesmo, assim mesmo, experiência própria também. Farmacêutico pode trabalhar com rótulos? Pode.